nosso trabalho é uma campanha sazonal de final de semana, uma campanha de final de semana de período, para mobile, para poder estar na rua, para poder estar no meu concorrente na loja física, querendo comprar do concorrente, e de repente eu dou uma opção a mais, uma vantagem para que ele compre na minha loja e receba segunda, terça-feira em casa. Por isso que é importante ter essa segmentação por objetivo e por dimensão. Aqui, inclusive, nesse segmento loja que vocês podem ver, aqui a gente está trabalhando com palavras-chave de pessoas que procuram por lojas físicas. Eu quero um pet shop na cidade de Belfort Roxo, sei lá, tipo, nesse nível, todos os tipos de cidades que você possa imaginar. Então, eu não posso colocar essa dimensão loja no mesmo bolo da minha dimensão de ROI, de performance. Por quê? Porque eu vou ter que trabalhar de uma forma mais flexível, em ter um setor um pouco maior para essa dimensão, porque ela não vai me dar conversão direta necessariamente. Ela vai me dar alguma conversão, mas eu vou construir marca com ela vai me dar conversão assistida, e de alguma forma a gente vai poder mensurar qual é a atribuição de conversão entre as dimensões. Tá? Isso aqui é uma ferramenta hiper rudimentar que foi desenvolvida por uma empresa sob encomenda há uns 5 anos atrás, que era uma forma de otimizar tudo que foi criado. Então, eram criadas palavras-chave, 100 mil palavras-chave em uma semana, e aí rodava 7 dias, você baixava todo o Excel do AdWords com os resultados de cliques, custo, taxa de conversão, conversões, etc. E aí, de acordo com algumas regras e com o CPA que eu determinava ali em cima, ele, com os macros, ele recalculava e me dava uma sugestão de um novo CPC máximo para que eu inserisse no AdWords novamente e obtivesse, em tese, o CPA que eu queria. É rudimentar, não é eficaz, quer dizer, funcionava porque assim, eu não podia pegar tudo isso, copiar e jogar para o AdWords, porque tinha muita palavra que era fundamental para mim, que ele olhava, para ele não é tão fundamental, ele está pegando um histórico de 7 dias. Então, eu tinha que olhar também, algumas campanhas eu tinha que olhar manualmente para saber se fazia sentido ou não baixar o valor de um CPC máximo. Então, era uma maneira, digamos, artesanal de tentar semi-automatizar a otimização de bits depois de você criar muitas palavras-chave. Aí, depois de você criar milhões de palavras-chave, você criar processos de otimização de bid, criar processos de anúncios, de preferência, quando a gente fala dessa escala, você pode trabalhar para a conta inteira, mas eu sugiro que se trabalhe para algumas dimensões, mas trabalhar com keyword insertion nos anúncios é importante, e criar templates de anúncios, você criar modos de anúncios para cada uma das dimensões, para você fazer pequenos ajustes, pequenas mudanças, sei lá, quinzenalmente, e você vê qual que te dá um melhor CTR, pequenos testes para você poder otimizar o que já está otimizado. Então, se você tem um ritual de criação de palavras-chave, você tem um ritual de otimização de bid, você tem um ritual de otimização de anúncio, depois a gente vai falar da faxina, que obviamente criando muitas palavras-chave, vocês podem imaginar que muita porcaria também é criada, né? E aí, só para dar um passo além aí na visão, depois de criar separar por rótulos e por dimensões e por categorias, você separar por contas. Então você tem uma conta só de performance, só do que é responsável diretamente pelo faturamento da sua loja. Aí no caso de grande investimento. Você tem uma conta só de fluxo. O que é fluxo? São consultas de conteúdo, não são consultas com intenção de compra.
Ah, eu quero saber como mata morcego, eu quero saber como mato, como receita caseira para matar piolho no cão X, sei lá. E são todas consultas de pesquisa que não são aproveitadas e você pode aproveitar em uma conta ou uma separação de fluxo direcionando e criando páginas de conteúdo para cada uma delas, dentro da sua loja. Envolve TI, é um trabalho cansativo? Mas é super importante. Por quê? Através disso, vocês ganham muitos novos consumidores, vocês estão construindo marca e vocês conseguem ter um resultado também direto ou indireto de conversão com essas consultas de pesquisa. Pô, o cara está procurando, sei lá, informações sobre uma doença de um cão, por exemplo, ou sobre uma particularidade de um shampoo para um determinado tipo de cabelo, uma determinada técnica, como manusear um aplicador lá para uma determinada técnica de cabelo. Então você pode criar páginas específicas de conteúdo com ou não produtos relacionados no final da página, daquilo que foi consultado, e criar landing pages de conteúdo dentro do e-commerce. Tá? E aí você vai ter um tráfego muito grande que é informativo, digamos, de uma natureza informativa. Ele está buscando se informar sobre algo, ele está querendo comprar necessariamente. Então, se você tiver uma conta de AdWords, uma conta de Face, tá, só para isso é importante também. E desse outro lado, a conta de branding, pode ser Search Display. Eu trabalho com Search Display nas duas contas, mas você pode desmembrar conforme for a tua conveniência. Branding, você vai trabalhar com uma outra métrica. Qual que é a função do branding? Construir marca. Você vai trabalhar você vai levar em consideração mesmo o ROI que você leva na dimensão de performance? Não. Você vai trabalhar com isso planejado, tá, gente? Estou falando que se você tem esse planejamento desse nível, você consegue trabalhar com um ROI ou um CPA muito mais elástico para branding, porque você sabe que de alguma forma isso vai voltar no institucional, vai voltar em marca, vai voltar em genérico, vai voltar a converter em performance. Então nada disso aqui é um desperdício. Quando eu falo de planejamento, você vai ter um planejamento de performance, de budget, se você for uma grande empresa, se você tiver condições disso, você vai ter um planejamento para fluxo. Isso não é muito complexo. O mais complexo é criar conteúdo para você aproveitar essas pesquisas, e você vai ter um planejamento de budget só para branding, que pode ou não te dar uma taxa de conversão interessante. Aí depende muito. Tá? Então aí diferentes metas, diferentes KPIs, diferentes atribuições. Puxa para frente. Bom, aí eu estou falando aqui de um grande varejista. O grande varejista tem uma conta por departamento. Então, se você imaginar tudo aquilo que eu falei antes, replicado em, várias contas, uma por departamento. Então, tem uma por departamento por performance, uma departamento por fluxo, uma por departamento por branding. Não sei se você consegue chegar nesse ponto, mas se conseguir, ótimo, vai ser positivo. Mas dá para você chegar nesse ponto. Isso do ponto de vista de faturamento e visão e praticidade na hora de você delegar a utilização, dar um time para utilizar, isso é muito eficaz. E principalmente, num ponto que eu não falei, que a gente vai falar mais para frente, principalmente quando você começa a trabalhar com plataformas de otimização. Aí a gente começa a entrar num outro nível. A gente já tem a casa arrumada, a gente já tem os rótulos, as categorias, a gente já tem tudo desmembrado, a gente está com o impression share garantido, tanto de performance, de fluxo de branding, do que importa. Só que como a gente tem muitas campanhas, muitas palavras-chave, muitos anúncios, muitos tudo,
quando você trabalha, e aí já nesse nível, as empresas costumam já trabalhar com uma ferramenta de automação e de otimização, principalmente de otimização de vídeo, inteligência de algoritmo para otimizar vídeo, aí as coisas começam a fazer muito mais sentido ainda, porque você não precisa de uma planilha tosca daquela, não é tosca, porque eles devem ter gasto bastante grana nisso aí, naquela época, mas você não precisa ter todo esse trabalho artesanal que está considerando somente o last click, ele está fazendo trabalho de atribuição nenhum aqui, e é um trabalho manual chato, demorado e não necessariamente eficaz. Então, quando você começa a trabalhar nessa realidade, a otimização tecnológica nos vídeos, baseada em CPAs, baseada em metas de ROI, ela começa a fazer muito mais sentido. Então, você vai separar uma dimensão, uma categoria, uma marca, que eu tenho uma margem de 30%, eu vou ter um CPA diferente de uma outra marca que eu tenho uma margem de, sei lá, 50%, um ticket médio muito maior. Então, você separar essas visões e separar essas metas dentro de uma ferramenta de otimização, que no nosso caso a gente utiliza, facilita muito. Então, eu comecei aqui desde uma conta básica de autogestão, a gente falou sobre toda a evolução e agora a gente está falando de como operar contas com uma complexidade tão grande. Tá? Não sei se isso aqui já é um pouco mais técnico, mas talvez isso sirva para vocês. Quando você cria muitas palavras-chave, não dá para você ter controle do que foi criado de uma forma no momento, né? Então a gente criou lá procedimentos de faxina, que são regras automatizadas. E não necessariamente você consegue fazer tudo